Graça e paz, irmãos. Que bom que a gente está aqui de novo, né, juntos com essa possibilidade boa da gente se encontrar, pelo menos na forma virtual, já que a gente nem sempre pode estar presencialmente juntos. E eu estava lembrando de uma coisa importante que o povo judeu tinha, né, como tradição. Não sei se eles mantêm ainda. Talvez o Erlon possa depois responder para a gente se eles mantêm com tantos escritos, se eles mantêm alguma coisa de tradição oral. Mas eu estava pensando exatamente nisso. Na preocupação que eles tinham de tempos em tempos, de passar geracionalmente, de pais para filhos, de geração para geração, a razão da peregrinação deles, a razão do lugar em que eles habitavam, a razão do porquê eles eram reunidos daquela forma, né? Era o que dava identidade deles, né? O que fazia com que eles estivessem juntos, o que dava propósito para eles, né? Então eles de alguma maneira tinham essa preocupação. E eu tô falando disso para nós que estamos aqui, porque quando nós nos reunimos, sempre é uma oportunidade também de nós lembrarmos por que fazemos isso, né? Lembrarmos em nome de quem nós nos reunimos, lembrarmos em torno de quem nós nos reunimos, lembrarmos do porquê estamos juntos, né? De que não é só uma reunião numa sala de Zoom, mas é algo muito mais profundo, algo que tem uma relação muito mais forte. E nesses dias que nós estamos vivendo, e eu não estou falando de dias de pandemia, estou falando desse espírito da época, onde as coisas são despersonalizadas, as coisas perdem identidade, as coisas são líquidas, as coisas simplesmente desaparecem, e a gente está tendo um problema muito sério em muitos lugares. A Europa já passou fortemente por isso, os Estados Unidos está passando também, que é uma perda dessa referência do que é igreja, até algo que o Valtinho insistiu hoje numa pergunta no nosso estudo, que é o que é igreja, né? E essa perda de identidade de igreja, de corpo de Cristo, essa perda de mentalidade de que nós temos um modelo, um Senhor a quem nós servimos e para quem nós olhamos, precisa ser sempre reforçada como uma tradição oral, como uma tradição escrita pelos nossos WhatsApps, pelos nossos grupos, pelas nossas conversas, pelos nossos encontros. Porque quando nós não lembramos por que peregrinamos, por que nos reunimos, por que estamos juntos, qual o propósito, normalmente, e isso só acontece quando nós olhamos para Jesus, quando isso não é feito, a gente cai naquela esparrela de criar bezerros de ouro. Porque, de alguma maneira, nós, seres humanos, sempre queremos colocar os olhos em alguma coisa, em algum lugar. E quando nós não olhamos para Jesus, nós olhamos para os bezerros de ouro que nós criamos. E às vezes o bezerro de ouro é um líder religioso, às vezes é um grande líder social, um político, às vezes é uma causa, às vezes somos nós mesmos que nos vestimos de bezerro de ouro e ficamos nos auto-idolatrando. E isso é terrível, terrível, porque aí nós perdemos a referência, perdemos a identidade, perdemos o caminho, perdemos a direção e ficamos dando volta no deserto da vida. Então nós nos reunimos por causa de Jesus Cristo. Nós nos reunimos para olhar também em cada um dos irmãos e ver um pouco de Jesus. Nós nos reunimos para lembrar que nós somos aquele povo que diz: Senhor, nós só vamos sair daqui, como Moisés falou no acampamento, só vamos levantar acampamento se o Senhor for conosco. Né? Então, essa lembrança forte é algo que precisa estar sempre no nosso coração, porque se é nele que nos movemos, existimos, vivemos, essa é uma verdade que não pode sair do nosso coração e precisa arder, precisa nos direcionar. O nosso olhar precisa estar fixo em Jesus, porque todas as vezes que nós tiramos o olhar de Jesus, nós criamos bezerros de ouro. Mas enquanto olhamos para Jesus, o nosso coração é despertado para a adoração e para o louvor.
Então, que essa seja mais uma oportunidade que a gente tenha de virtualmente trazer à memória o porquê nós nos reunimos, porquê estamos aqui, porquê nos amamos, porquê nos damos suporte e, às vezes, porquê lidamos uns com as limitações dos outros, por causa de Jesus, por causa do amor de Jesus. Que o amor de Jesus possa invadir os nossos corações cada vez mais, que o Senhor possa construir a identidade que Ele deseja nas nossas vidas e que o nosso encontro sempre seja uma oportunidade de celebração e de adoração a Jesus, o Cordeiro de Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos, aproveite agora, fixe o seu olhar em Jesus, não se perca nas minhas palavras, busque dentro de você esse momento com profundidade, talvez algo que você não tenha parado para fazer nessa semana. Então, faça isso agora. Relembre agora a razão de você estar aqui, além do amor aos irmãos e da comunhão, mas principalmente por causa de Jesus, o Senhor das nossas vidas. Faça isso. Faça uma oração aí de meditação. Faça uma oração onde você, de alguma maneira, reafirma que você está olhando para Jesus, o Senhor da sua vida, da minha vida. Pai, nós te adoramos nessa hora, Senhor. Nós te exaltamos e nós, mais uma vez reunidos aqui, em volta do teu nome, em volta da comunhão, Senhor, para lembrar do teu sacrifício por nós, para lembrar que o Senhor perdoou os nossos pecados e continua perdoando, para lembrar que o Senhor continua nos amando, para lembrar que o Senhor continua trabalhando até os dias de hoje, muitas vezes para nos favorecer, mesmo quando nós não somos merecedores, Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo, nos nossos lares, nos nossos corações. Faça com que nós permaneçamos em Ti, que os nossos movimentos sejam dentro do Senhor, que a nossa voz seja conduzida, Pai. Ajuda-nos a vivermos cada vez mais de acordo com a Tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. E nessa hora queremos expressar a nossa memória da Tua presença com os nossos cânticos, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso cântico, recebe os nossos lares, recebe, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos, queridos. Celeste, nós chamamos, queremos te engrandecer, que teu reino se estabeleça nos louvores, enquanto o povo declara o teu poder. Bendito seja Deus poderoso, que foi, que é e que será. Bendito seja Deus poderoso, que eternamente reinará. Ó Pai Celeste, nós chamamos, queremos te engrandecer, que teu reino se estabeleça nos louvores, enquanto o povo declara o teu poder. Bendito seja Deus poderoso, que foi, que é e que será. Bendito seja Deus.
se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O louvor da glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E o louvor da glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, queridos. A gente tem uma outra forma de louvor que é a gratidão, né? Às vezes a gente vê frases que falam do valor da gratidão, da importância da gratidão, como a gratidão fala tanto do nosso caráter, né? E quando a gente tem essa oportunidade de louvar o Senhor com gratidão por aquilo que Ele tem sido, por aquilo que Ele tem feito, e até mesmo quando Ele diz não para as nossas vidas, e a gente percebe que Ele estava nos livrando, estava cuidando, estava de alguma forma presente na nossa vida. Então a gente tem agora a oportunidade de agradecer e também o privilégio de levar diante de Deus pessoas que o Espírito Santo possa estar colocando no seu coração como lembrança para que nós possamos orar, interceder, né? E o que significa alto interesse de Deus em visitar, em curar, em falar, em consolar. Então a gente deve aproveitar também esse momento de gratidão como um tempo de louvor e de intercessão como um tempo de clamor. Então, quem o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração, seja para agradecer, seja para interceder, aproveite agora, libere o seu microfone e fale aí para que nós possamos ficar juntos também nesse propósito. Eu quero pedir, né, continuar pedindo e agradecer também pelo Salvador, pelo o sogro do Anderson, do meu cunhado, que ele Deus tem sido misericordioso, ele está se tratando de um câncer agressivo, mas já fazem aí 3 semanas que ele está sem dor. Então a gente tem orado às quintas-feiras pelo Salvador e graças a Deus ele vai continuar com o tratamento, né? Vai poder fazer a outra sessão de quimioterapia e a qualidade de vida dele, que é a nossa oração
é sempre pela cura, mas a qualidade de vida dele tem melhorado, graças a Deus. Então eu quero, é isso. Que bom, Lala. Graças a Deus. O que mais, gente? Ô, Tom, quero pedir, eu até compartilhei um pouco no grupo, acho que na quinta-feira, eu tenho sentido uma dor, já faz um bom tempo, uma dor nas costas e ela é nas costas e no peito. Então, às vezes me parece que é alguma coisa relacionada ao pulmão e tal. O lugar onde eu estou é muito baixo, né? Tem o ambiente ele é muito fechado, mesmo porque eu tenho muita madeira dentro, muita coisa. E eu imagino que seja coisa desse tipo. Não sei ainda, né? Não consegui, não fiz nenhum exame ainda. Mas isso tem me preocupado bastante, porque a gente tem uma máquina lá que ela gera muito pó, né? A gente usa máscara tal, mas ficar o tempo inteiro com a máscara trabalhando é meio complicado. Então, eu tenho sentido uma dor e eu não sei, na verdade, nem o que colocar em oração, né? Eu preciso fazer um exame para ver o que acontece. Mas tem me preocupado de estar lá, já faz um bom tempo. E eu não sei o que fazer, assim, né? Não sei o que fazer porque mudança é uma coisa muito complicada, porque envolve não só achar um lugar adequado, mas envolve também dinheiro, né? Então, é uma situação assim que eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei o que fazer. A princípio, eu acho que fazer esse exame porque eu não estou com medo assim, mas eu fico pensando, poxa, se o trabalho é uma maneira de sustentar ele, se ele traz algum tipo de mal, né? Então alguma coisa deve ser feita. Então eu queria orar por isso, porque eu não sei nem o que pedir para falar a verdade, né? Mas que, sei lá, que eu consiga me organizar de uma maneira, que Deus me dê sabedoria para primeiro fazer o exame e depois saber o que fazer, né? Tá bom, Valtinho. Vamos orar sim. Valtinho tem aberto o coração dele sobre busca de direção de Deus em vários sentidos, né? E nosso irmão amado e querido aí, ele tem feito também um trabalho de estudo na casa da mãe dele, orar pelo coração dele, por aquelas pessoas, para que possam, de alguma maneira, estar sendo despertada pela sede da palavra. E ele quer falar, Valtinho? Eu quero, Tom, inclusive, obrigado por ter falado. A gente teve 3 estudos, né? E, cara, incrível, assim, incrível como a verdade liberta. É uma coisa impressionante. Eu, de verdade, assim, nos primeiros dias, eu estou compartilhando isso, porque é uma coisa que mexeu muito com o meu coração, essa questão, sabe? De verdade, assim. Porque a gente vê as pessoas com tanta sede de Cristo, cara, e as pessoas sonegam, sabe? A verdade, assim, com tanto engano. Essa semana, eu confesso, meu coração ficou muito pesado. Eu falei, Deus, eu pensei, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu percebi, cara, mudança, 3 estudos, cara, eu percebi mudança de perspectiva de vida na vida de 2 pessoas, pelo menos, sabe? Que é uma vizinha da Opa, minha que mãe bom. lá, que... Então, cara, assim, eu queria até orar, lembrar também, colocar essa oração. Cara, que Deus possa conduzir. Eu não sei se vão sair de lá, eu não sei o que vai fazer, mas uma coisa tem no meu coração, Deus quer que eu continue isso, eu tenho certeza. Tanto que, assim, só fazer esse comentário rápido. Houve uma discussão lá com relação ao ensino, né? E aí surgiu os pastores da Universal. Eu falei, gente, ó, eu sabia que ia isso acontecer. Eu até comentei, eu comentei com o pessoal da igreja que eu sabia que ia acontecer isso. E eu acho que eu vou parar. Aí o pessoal, não, 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 não. E aí no meu coração, eu falei, Deus, ó, eu vou fazer isso. Se as pessoas não quiserem parar, eu entendo que é do Senhor. E eles falaram, não, não, vamos continuar, vamos continuar. Então, eu queria colocar essa oração também, porque eu não sei onde vai dar, mas pelo menos mudança assim de perspectiva de vida e de fé eu já vi, cara, em 3 estudos, uma coisa impressionante. Amém. Vamos orar para que Deus conduza. Mais gratidão, mais intercessão. Não fique acomodado, irmãozinho, se você está lembrando de coisas, de pessoas, porque eu tenho uma listona aqui no meu coração, que fica passando aqui em minha mente, não é possível que esteja só na minha mente, no meu coração. Então, se é um pouco de preguicinha, sai desse lugar da preguiça. Nós estamos falando de um momento de culto extremamente importante, né? Eu estou lembrando, por exemplo, que a gente tem que agradecer pela situação do Efraim, né? E o Arlon, não sei se o Arlon quer falar ou o microfone dele está ruim, mas eu queria agradecer a Deus. A gente tem orado. O Efraim é um querido nosso, né?
Todas as vezes que passa pela comunidade, a gente abraça e ele sempre deixa uma palavra de Deus para as nossas vidas, como a última que ele pregou, Deus falando. E aí acho que o Erlon vai conseguir falar. Diga, Erlon. Então, agradecer, né, pelas orações, que realmente meu pai estava se recuperando muito bem, saiu da UTI, foi pro quarto, e só cada dia melhora mais. Deus é bom. Amém. Obrigado, Erlon. Passar o nosso irmão querido mesmo. Eu tenho gratidão pela vida da Milena também, que a gente está aqui confinado e ela está no quarto de guerra lá. Ela vai orar já já por esses pedidos todos, mas estamos todos bem também. E foi só uma circunstância do trabalho dela dessa semana que a gente tem que orar, né? As pessoas não entendem que o sair de casa não é sair de qualquer jeito, é sair com responsabilidade e prudência. Infelizmente, na empresa dela, uma pessoa de quinta para sexta não teve muito disso e não ficaram tão bem. Mas nós estamos bem, tá tudo certo. Só estamos esperando aí as confirmações das orientações médicas, resultados. Mas tá tudo bem que ela tá com aquela carinha bonitinha de sempre ali e a gente também estamos bem aqui. Então, uma coisa que a gente, às vezes, parece que não precisa, mas precisa. Precisamos agradecer o andamento da comunidade, né? Isso. A negociação, os passos seguintes. Então, tudo ainda nós estamos agradecendo por muitas coisas, mas continuamos orando para que aquilo que falta ser ajustado, seja ajustado. Nós louvamos a Deus por tudo, mas precisamos continuar orando para que tudo se conclua da melhor maneira possível. Isso. Temos a pergunta da Chico Pontes, né, que nós temos que... o Elcio está esperando uma resposta para ver depois o que nós temos que fazer para Deus administrar esse negócio, né? Tocar no coração deles, do seu Carmelo. Não sei se vai ser o acerto com ele, para a gente fazer o mínimo possível lá. Amém. Prejudicar, tá bom? Amém, Tony. Muito importante isso que você está lembrando. Orar e agradecer pela vida do seu Carmelo também. Também. Né? Por tudo que a gente foi abençoado ali e o quanto Deus pôde usar enquanto ele tinha os projetos para a gente. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelo envolvimento da igreja no trabalho todo de mudança. Graças a Deus porque a gente conseguiu conciliar o fechamento de um contrato com um lugar, com o encerramento do outro, para que as nossas coisinhas, as coisas que a gente usa não ficassem desabrigadas. Graças a Deus pelos irmãos que trabalharam tanto, que se dispuseram a mesmo na correria do dia a dia, se preocupar com isso, né? E assim, a gente lembrar, irmãos até que deixaram um pouco do seu trabalho, da sua empresa e correram para fazer coisas importantes. Então, graças a Deus por tudo isso, porque tudo isso é por causa de Jesus mesmo. Né? O casarão é só uma desculpa para a gente amar Jesus, servir a Jesus. Então, vamos continuar orando, intercedendo por isso e pedindo para Deus colocar os sonhos dele no coração da comunidade. Né? Que Deus coloque os sonhos dele no coração da comunidade. Eu não sei se o Emerson vai falar ou alguém vai falar, mas tem a questão do Luiz Antônio também, que nós temos clamado pelo bebezinho. Alguém tem notícia? Oi, Tom. Então, está sendo uma vitória por dia, né, com o Luiz Antônio, né? Ele fez uma tomografia hoje pela manhã e o quadro tá regredindo, mas assim, ele ainda não está totalmente fora de perigo, né? Mas ele está bem, graças a Deus está no processo de melhora. Eu conversei muito com a minha tia, a Inês, né, que é a mãe da Raquel, e conversei bastante com elas quinta-feira. Eles estão com muita fé, estão sabendo que todos nós, eu falei para eles que nós todos estamos orando por eles, né, e eles agradeceram demais, várias vezes, tá? Para todos aí, eu agradeço também, em nome deles. E eu tenho certeza que é um trabalhar de Deus lá, até porque o Alessandro, que é o pai do Luiz Antônio, ele ainda não é convertido, né? Então, que Deus possa, talvez, dessa oportunidade aí,
ele possa ter esse encontro com Deus aí e as coisas caminhem para o melhor da família, né? Tá bom? Mas, graças a Deus, tá caminhando sim. Então, tá? E A gente fala, Emerson. eu queria dar uma palavra como membro da comunidade, que de ver toda essa movimentação, as pessoas muitas vezes não têm noção da seriedade que é tomar uma decisão dessa, como foi tomada aí pela comunidade, de entregar um imóvel, um contrato, abrir outro contrato. E foi muito gostoso ver o envolvimento dos meninos. Eu achei isso legal e eu espero que isso continue, né? E eu fiquei muito feliz hoje lá de estar trabalhando e ver que aquele lugar tem muito, muito, muito a nossa cara mesmo. Eu acho que eu tenho certeza que Deus vai abençoar o momento que nós vamos estar lá. E como abençoou nos 9 anos que nós passamos ali na Chico Pontes, eu tenho certeza que Deus vai abençoar ali também na Angelina. Amém. E se Deus quiser, essa moçada aí vai tomar a frente aí cada vez mais e que eles possam fazer a mudança da próxima vez, que está doendo nas minhas costas. Tá? Amém. Obrigado pela palavra. Mais alguém, mais alguma lembrança antes de nós orarmos? Ô, Tom, tá me ouvindo bem? Oi, Jonathan. Alegria ver você. Eu não tô aparecendo porque eu tô na minha cama aqui, não dá pra me Não aparecer. tem problema. Estamos ouvindo você, Jonathan. Eu queria pedir pelo meu pai, cara. Eu acabei de descobrir que ele pegou um carro e meu pai não é lá aquele tipo de pessoa que tem muita responsabilidade, né? Tipo, ele anda meio bêbado e tal. E eu várias vezes já falei para ele não fazer isso, mas enfim, ele já é adulto, não dá para segurar, né? Queria pedir para que Deus possa de alguma maneira conservar a sanidade dele, para ele ter responsabilidade para dirigir um carro, né? Porque, enfim, e por nós também, né? Porque a gente fica meio aflito, fica meio preocupado. Agora mesmo que eu descobri isso, eu fiquei super aflito. Mas é aquilo, né? Se entrega na mão de Deus, faz o que pode estar ao seu alcance e, enfim, você entrega na mão de Deus e ora. Não tem muito o que fazer, né? Eu pedi por isso. Vamos orar sim, tamo junto, irmão. Vamos orar sim, vamos lembrar dele. Gratidão também, eu tô vendo o Vinícius do lado ali no quadradinho do lado do Jonathan, lembrar da Olga, da Lilian, da avó Geni. A avó Geni teve um tombo, mas graças a Deus ela já está se recuperando, já está melhor. Então, gratidão, mas lembrar dessa aflição que o Jonathan falou agora, lembrar de continuar orando pelo Ebinho, pela sua casa, né? Lembrar de orar pelos gêmeos queridos e amados lá, os 4. Então, vamos orar. Não sei se a Liliana ia falar alguma coisa e eu cortei você, querida. Eu só quero que vocês lembrem do Hamilton, que depois da mudança lá da primeira, não hoje, da terceira, né? Ele tá com uma crise de sinusite muito forte, a gente passou em consulta, e ele tá com crise de sinusite, tá com muita dor, então assim que o Senhor põe a mão, né? Que ele volte bem. Vamos orar do nosso querido aí. Bom, queridos, acho que é isso e bastante coisa, e que bom que a gente está no lugar que a gente está. Queria falar para a Milena, para ela nos conduzir a Deus nessa intercessão. Pai querido, muito obrigada por este tempo de gratidão que tivemos aqui enquanto igreja. Obrigada porque nós temos tantos motivos que nos alegram e que é motivo mesmo da gente glorificar o teu nome. Quero te agradecer em primeiro lugar pela vida do Salvador, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor tem feito, obrigada porque o Senhor tem proporcionado para ele melhor qualidade de vida. Muito obrigada, Senhor, pela tua mão operante sobre a vida dele, Senhor.
Quero te pedir também, Senhor, para que o Senhor continue a agir na vida do Ebinho, Senhor, que o Senhor possa continuar, Senhor, cuidando da saúde dele, para que ele também venha desfrutar de melhoras de condições de vida, Senhor, para que ele continue a ter a sua independência, a sua autonomia, Senhor. Quero te pedir para que o Senhor o conduza da melhor maneira e que o Senhor também proporcione, Senhor, o avanço da medicina, Senhor, nessa direção, nesse sentido, Senhor. Pai, muito obrigada pelo tempo também que nós tivemos na Chico Ponte, Senhor. Obrigada porque o Senhor, por tanto tempo, cuidou de nós ali, não deixando que nada faltasse. Obrigada porque pessoas puderam se chegar ali. Mas eu quero te pedir, Senhor, que este processo possa ser finalizado da melhor maneira possível, Senhor. A gente tem alguns ajustes ainda a ser feito com o seu Carmelo, Senhor. Então, que tudo possa ser desembaraçado da melhor maneira possível e que nós possamos estar realmente felizes e gratos, Senhor, pelo tempo que tivemos ali, mas animados também com este novo tempo que há de vir, Senhor, neste novo local que o Senhor preparou. Obrigada porque o Senhor tem cuidado da gente até aqui. Obrigada porque as pessoas conseguiram ir essa semana lá e hoje também organizar um pouco mais esse cantinho, ajuda a gente a ter as prioridades corretas, nos ensine a deixar aquele lugar da melhor maneira possível, para que o Senhor possa ser a principal luz que brilha ali dentro, Senhor. Quero te pedir de um modo muito especial pela saúde do bebê Luiz Antônio, Senhor. Te agradecer pelos pequenos milagres que o Senhor tem feito e quero te pedir, Senhor, para que o Senhor continue a agir na vida dele e na vida de toda a sua família. Te agradeço pelo que o Senhor fez na vida do Efraim, Senhor. Obrigada porque o Senhor esteve com ele enquanto ele esteve hospitalizado e obrigada, Senhor, porque ele está prestes a poder voltar para casa. Enfim, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, assim como o Senhor fez também na vida do pai do William, Senhor, que passou pela cirurgia com sucesso e está se recuperando no hospital também. Quero te pedir pela vida do Hamilton, Senhor, que está com essa sinusite, que o Senhor venha, enfim, dar a melhor solução através da medicina, para que ele venha se recuperar logo. Quero colocar nas tuas mãos a vida do Valtinho, Senhor. Obrigada por esta iniciativa que ele teve, Senhor, em oferecer estudos. E obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bom que ele já tem conseguido ver pequenas mudanças, Senhor. Obrigada pelo incômodo que o Senhor trouxe dele nesse sentido, para que pessoas pudessem ser alcançadas também por ti, Senhor. Mas eu quero te pedir que o Senhor dê a tua direção em relação ao que ele tem que fazer em relação à sua saúde. O Senhor conhece o seu trabalho, o Senhor conhece as suas necessidades e o Senhor sabe também o que pode ser melhorado ali naquele lugar e dentro da sua profissão. Então, quero te pedir para que o Senhor realmente mostre para ele o melhor caminho que ele precisa trilhar, Senhor. Quero te colocar de um modo muito amoroso o pai do Jonathan, Senhor, em oração. Senhor, o Senhor conhece da melhor maneira, sabe das suas dificuldades relacionadas à bebida, ó Deus. Então eu quero te pedir para que o Senhor primeiro acalme o coração do Jonathan e da sua mãe, e daqueles que estão próximos a ele, sobre essa decisão que ele teve da compra do carro, Senhor, e te pedir para que de algum modo ele possa ser tocado por ti, Senhor, de repente não ter vontade de dirigir, Senhor, no momento em que ele não tiver condições de dirigir, Senhor, o proteja. A gente sabe que existe escolhas, ó Deus, mas o nosso desejo é que ele possa ser protegido sempre por ti. Quero te pedir também pelos gêmeos, ó Deus, aqueles 4 que nós amamos tanto e
que sabemos em que estão em condições precárias no sentido de poder estar mais próximo de Ti, de estar participando aqui com a gente. Te somos gratos, Senhor, pela acolhida que eles têm tido na casa da mãe deles, mas nós temos também as nossas preocupações relacionadas a tudo isso. Então, que o Senhor possa estar cuidando dos detalhes deles e que eles possam sempre ter a memória do quanto o Senhor é bom, do quanto o Senhor tem cuidado da vida deles. Não permita que tudo que eles têm vivido e aprendido até aqui caia no esquecimento. Senhor, obrigada por esta igreja, por estes irmãos que tanto amamos, pelo ministério de louvor, Senhor, que sempre tem, apesar da dificuldade do trabalho das gravações, sempre estão dispostos a nos abençoar através de lindas canções. Cuida da tua palavra, Senhor, que vai chegar até nós através do Lalá, Senhor, que ele possa ser realmente um instrumento para falar aquilo que está no teu coração para nós. Amém. Só pra te bendizer, aqui nos reunimos, louvar e proclamar o quanto és fiel a nós. Te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser. Os nossos corações são teus. Te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser. Os nossos corações são teus, Senhor. Só para te buscar, aqui nos reunimos, tua graça proclamar, contar as tuas bênçãos. Te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser. Os nossos corações são teus. Te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser. Os nossos corações são teus, Senhor. Nós aqui só viemos te louvar e o teu nome engrandecer, pois tu és digno de louvor. Nossa vida em teu altar te entregamos, ó Senhor, em sacrifício de louvor. Te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser. Os nossos corações
Nossos corações são teus, Senhor. A paz, irmãos, é bom rever vocês aqui pela telinha, né, agora, né? A gente vê todo mundo pela telinha, aqueles que se mostram, né? Aqueles que se mostram. Quando a gente estava fazendo alguma reunião lá na empresa pelas ferramentas de vídeo, a gente sempre falava assim, parece um organograma, né? E aí ficam os nomes, às vezes fica a foto, mas legal mesmo é ver vocês. Então, estou feliz e dizer que esse mês de setembro é um mês importante, né? Porque eu faço 47 anos e faço 18 anos de casamento. Então, tudo no mesmo dia, né? Eu fui bem sagaz, assim, quando eu marquei a data de casamento, para não ter aquela briga, né? Então, eu já lembro junto, não tem jeito de esquecer, não tem briga, né? E feliz por essa oportunidade, né? Então, eu queria pedir para o Valtinho, combinei com ele aqui pelo Zap, dele orar por nós, nosso brother, irmão Valtinho, ele vai orar por nós. Santo Deus, nós te damos graças, ó Deus, pela comunidade, te damos graças, ó Pai, pelos irmãos, te damos graças, Senhor, porque o Senhor, Deus, gerou, Deus, uma família, Senhor, é a maneira que eu entendo, gerou uma família para nós. Te damos graças, Senhor, porque a comunidade, Deus, pelo menos no meu ponto de vista, é muito maior do que a nossa família carnal, Senhor. Te damos graças por isso. E eu, Deus, peço, em nome dos irmãos, Senhor, que o Senhor nos dê, Pai, a Tua palavra. Fala, Deus, pelo Lalá. Fala pela boca dele, Deus. Fala, Deus, a Tua palavra, Deus, porque por ela fomos gerados, Senhor. E a Tua palavra, ó Deus, é o que constrói. A Tua palavra, Deus, tem esse poder de transformação. A Tua palavra tem o poder, Senhor, de mudar o nosso interior. A Tua palavra é a luz que resplandece nas nossas trevas. Então, resplandece, Senhor, a Tua luz. Resplandece a Tua palavra em nós. Fala conosco, Deus, mas acima de tudo, nos dá ouvidos, Deus, para Te ouvir. Abre os nossos ouvidos. Fala conosco. Muda, Deus, a nossa vida, Senhor. Leva-nos, Pai. Como a gente tem falado nos últimos dias, né, Deus? Tanta mudança. Leva-nos para onde o Senhor quer nos levar, Senhor. Leva-nos, porque andamos, Deus, por fé. Andamos como quem não sabe para onde está indo. Leva-nos, Pai. Nos ajude a confiar em Ti. É o que Te pedimos, Deus. E obrigado por todas as coisas que tem feito, Pai, no nosso meio. Obrigado, Senhor. Fala conosco pelo Lalá. Graças Te damos, Pai. Amém. 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 Essa forma de cultuar facilita para o pregador que eu mesmo tenho mania de escrever tudo que vou falar, né? Então, eu vou colocar na tela. Então, fica mais fácil aqui, né? Irmãos, a gente foi, assim, surpreendido, né, com esse momento que a gente vive, esse momento de reclusão, esse momento de separação, esse momento de novos hábitos, né? Fomos obrigados repentinamente a romper todos os nossos laços físicos de proximidade.
E isso aconteceu ali em março, né? Mais ou menos ali em março. E a gente está setembro praticamente encerrando, né? Então a gente está há muito tempo nessa situação, no momento que o mundo está passando. Nestes momentos, as igrejas fecharam, os templos fecharam, as reuniões foram para essas ferramentas, Meet, Zoom e outras mais, YouTube. Então, as igrejas passaram a investir em câmeras de vídeo, em tecnologia, né? E é uma mudança de comportamento. Esta forma que a gente está reunido agora é a forma mais lógica, hoje, de manter todas as prevenções que o Ministério da Saúde nos orienta e continuar nos vendo, continuar sinagogando, continuar cultuando junto. As nossas rotinas mudaram, houve mudança de comportamento. Isso provocou diversas reações. Desde o aumento na violência doméstica, desde o aumento no estresse social, no trabalho, aumento das ocorrências de sintomas depressivos. Então a gente vive um momento de mudança. Segundo uma consultoria chamada Next, ela lista algumas mudanças no comportamento. Uma delas foi o aumento do comércio eletrônico, principalmente supermercado e farmácia. Imaginemos que eu acho que alguns adotavam emergencialmente esse tipo de comércio em supermercado e farmácia. Eu mesmo, aqui em casa, nós passamos a fazer as compras via um aplicativo e que está gerando economia, sem o desprazer de passar todo aquele tempo no supermercado e sem a compra compulsiva, né? Então, racionalmente em casa, nós conseguimos escolher. Então, esse é um dos hábitos que mudou. As aulas passaram a ser via internet, os cursos via internet, algo que era visto com preconceito, né? Até colocava-se em xeque até o diploma, né? A certificação pela internet. E hoje está mais do que enquadrado como algo reconhecido, pós-graduações, MBAs, via internet. O trabalho remoto, o famigerado home office, né, que também era algo que as empresas tinham bastante preconceito, achando que o cara ia ficar em casa e não ia produzir. De uma hora para outra, as empresas colocaram quase que 100% dos funcionários em suas casas. E hoje pensam em não voltar com todos pela economia que gerou. Tivemos mudanças no comportamento de higiene, né? Não fazemos higiene como fazíamos anteriormente. Haja mão para tanto álcool gel, né? Haja mão para tanto lencinho umedecido. Então a nossa higiene mudou. A nacionalização de alguns setores industriais, né? Coisas produzidas aqui no Brasil aumentou. Valorização na compra de produtos locais do comércio de bairro. A gente aqui na esquina aqui da nossa casa tem um local que começou a fazer até pão, né? E a gente começou a comprar pão ali, começou a comprar utensílios ali, porque não queríamos ir no supermercado, né? Então era só caminhar aqui 20 passos com a máscara e comprar ali na esquina, né? Então teve uma valorização dos produtos locais, comércio de bairro, a racionalização do ato de sair de casa. Coisas que nós não fazíamos.
né, saíamos, íamos, pegava o nosso carro, nossa bicicleta, botava o nosso tênis e saíamos. Hoje não, hoje pensamos. Será que eu preciso sair de casa? Né? Será que não dá para juntar o A, o B e o C e fazer tudo na quarta-feira? Do que sair segunda, terça e quarta? Então, o ato de racionalizar a saída de casa está aí, aconteceu. Houve uma valorização e merecida, muito merecida, dos enfermeiros, dos médicos e dos cientistas, né? Algo que passava despercebido. Crescimento e regulamentação da telemedicina, apesar de ainda ter dentro dos médicos, do rol de médicos, muita resistência a isso, muitos setores foram para a telemedicina. Mais reflexões sobre prioridades nos gastos, né? E algo notório, uma valorização do espaço em casa. Ou seja, houve um aumento de 56% em ambientes maiores para residência, para ter o terceiro quarto, o quarto, para fazer o home office em casa, para as crianças terem mais espaço. As pessoas não priorizavam tanto o espaço em suas casas porque viviam muito mais fora do que dentro de casa. As maiores procuras nos grandes centros de trabalho eram apartamentos de 1 e 2 quartos. Esta procura caiu mais de 26%, enquanto que os maiores aumentaram 56%. Então, há uma mudança muito grande no comportamento. Dado essas mudanças, nós, durante a semana, nós estudamos e queremos falar sobre igreja. É um tema que não saiu da minha cabeça a semana inteira. A eclésia, né, e me perdoe o Erlon se eu pronunciar errado aqui, não saiu da minha mente essa semana. E a gente foi beber de muitas fontes, estudar e entender que a eclesia, essa reunião, essa assembleia, esta reunião de pessoas que é citada na Bíblia quando se fala de igreja, quase que 100% das vezes o termo utilizado é eclesia, ou eclésia, ou eclésia. Ele é citado muito mais vezes do que outros termos. E o grande momento famoso é o momento de Jesus, quando Jesus, em Mateus 16, a partir do versículo 13, ele entra em Cesareia junto com seus discípulos, e Jesus ele faz o seguinte, ele diz assim, olha, vocês 12, eu gostaria que vocês fizessem uma enquete com a galera de Cesareia aqui. Sai aí perguntando o que essas pessoas acham de mim, o que dizem de mim por aí. Jesus pediu para os discípulos fazerem uma enquete, uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de popularidade. Perguntem por aí. E os discípulos saíram, e isso deve ter demorado horas, abordando as pessoas em Cesareia, perguntando o que vocês acham de Jesus. E aí botaram no Power BI as informações, e já saíram gráficos de percentuais ali do que as pessoas achavam, e ganhou disparadamente que as pessoas achavam que Jesus era João Batista. Foi o primeirão, assim, ó. O que vocês acham que Jesus é? João Batista. E tem uma questão aí, e acho que é por isso que ganhou disparadamente, porque é muito provocada por Herodes, né? O governador da Galileia, que foi o algoz ali da morte de João Batista, né? Que disse que Jesus era João Batista ressuscitado. Por isso que ele fazia milagres.
E com isso, com certeza, esse foi a maior estatística. João Batista. Segundo maior classificação aí nessa pesquisa aí, é que era Elias, né? Então as pessoas falavam que Jesus era Elias. A terceira, Jeremias. E as demais, alguns dos profetas. Olha só, Jesus, de posse desse relatório, Jesus se entristece. O que você acha que Jesus se entristece? A palavra não diz, mas eu estou indeferindo aqui. Jesus não fica legal, Jesus fica chateado com a pesquisa, né? E Jesus fala assim, caramba, e agora? E vocês? E vocês que estão comigo? Vocês que andaram comigo? Porque eu estou nessa batalha há 3 anos aqui e a galera não me reconhece. A galera não sabe quem eu sou. O povo não sabe quem eu sou, né? João Batista, Elias, Jeremias, é um dos profetas, mas as pessoas não sabem quem eu sou. E vocês? E vocês que andam comigo? E vocês que comem comigo? E vocês que estão vendo, né, os milagres, estão vendo, estão caminhando comigo há tanto tempo? O que vocês acham que eu sou? Né? Jesus nunca fez isso. Se você pegar a história até ali, Jesus nunca fez isso. Jesus estava debilitado. Jesus estava chateado com a pesquisa de satisfação. Vocês já pararam para pensar nisso? Que aquilo entristeceu Jesus. Aquilo chocou Jesus. Aquilo deixou Jesus chateadíssimo. E tinha algo que estava chegando, né? Que era o momento da crucificação. Jesus já sabia que o tempo estava findando e as pessoas não o conheciam. E aí ele pergunta, né? E aí Pedrão, né? Sempre o Pedro, sempre o sanguíneo, o impulsivo, né? Aquele que se coloca na frente, você faz uma pergunta e ele responde primeiro. Sempre. Ele pode responder errado, mas ele responde primeiro, né? Ele toma a frente. E é engraçado como o Espírito Santo, essas pessoas que são proativas, elas erram muito. Mas o fato de ser proativo, Deus usa muito. Porque enquanto os outros estão racionalizando, estão pensando, estão medindo as palavras, estão escrevendo, rascunhando, apagando, desse jeito Jesus não vai achar legal, desse jeito ele vai se magoar, Pedrão levanta primeiro e diz, em linguagem de adoração, ele diz, tu és o Cristo, e Cristo é ungido. Jesus, tu és ungido, tu és o Filho do Deus vivo. E aquilo não saiu de Pedro. Jesus assim, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não é revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. A profundidade que tem isso aqui, irmãos, é muito grande. Porque Jesus estava debilitado com a pesquisa de satisfação, Jesus estava chateado que as pessoas não reconheciam. E Deus, usando Pedro, o Espírito de Deus usando Pedro, reconhece Jesus como ungido, como filho do Deus vivo. E aquilo alegra Jesus. Aquilo alegra Jesus. E Jesus volta a Pedro e diz, olha Pedro, eu digo que você é Pedro. E Pedro é Petros, pedregulho, pequena pedra. Olha, pequena pedra, pedrinha, pedra pequena. Sobre essa pedra, Petra, pedra grande, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Pedro, pequena pedra, sobre a grande pedra, sobre essa afirmação, sobre o Cristo, sobre o ungido, sobre o Filho de Deus,
eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pedro, sobre o que você confessa? Jesus, eu sou o fundamento da igreja. E a igreja nasce, a eclesia, a eclésia, a reunião de pessoas, ela nasce neste momento. Deus diz, eu instituo a minha reunião, eu instituo a minha congregação. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Porque ela está fundamentada em mim, no ungido. Ela está fundamentada no Filho do Deus vivo, que sou eu, Jesus. Amém. É aí que a eclesia, ela nasce. Uma reunião de pessoas. Eu quero trazer para vocês também Efésios 2, a partir do versículo 18, que diz assim, é por meio de Cristo. Paulo aos Efésios 2, capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim, é por meio de Cristo que todos nós, judeus, não judeus, crentes, não crentes, católicos, protestantes, seja lá o que for, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, os não-evangélicos, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo, Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do Espírito Santo. Irmãos, agora unidos em Cristo e sendo construídos casa onde Deus vive por meio do Espírito Santo. Eu e você somos o local onde Deus vive por meio do Espírito Santo. Eu e você somos casa de Deus. Eu e você somos morada de Deus através do Espírito Santo. E eu quero voltar ao versículo 22, quando diz, junto com os outros, olha, assim vocês também, unidos a Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornar uma casa onde Deus vive por meio do Espírito Santo. E aí o Valtinho perguntou no estudo o que é igreja, né, Valtinho? E eu me contive para não falar sobre a mensagem. Igreja é quando as pessoas se reúnem. Igreja só é igreja quando as pessoas estão juntas. Igreja só faz sentido quando as pessoas estão juntas. Igreja não é o local físico. Igreja não é a comunidade na rua Chico Pontes. Igreja não é a comunidade no novo local. Esqueci o nome da rua. Angelina, Thaís soprou aqui. Não é o local, não é o prédio, não é as paredes, não são as paredes. Igreja são as pessoas unidas em Cristo. Isso é igreja. Quando pensamos em igreja, pensamos no prédio, a gente pensa em palco, a gente pode pensar em grupo, a gente pode pensar em pessoas em destaque.
distância, distanciamento. Quando Jesus fala em igreja, Jesus fala em casa. Jesus não fala em edifício, Jesus fala em casa. E é legal que a Angelina lá parece uma casa. Então assim, Jesus fala em casa. E o que é casa? Casa você lembra de casa, sofá. Você lembra de casa, conforto. Quando você lembra de casa, você lembra de mesa. Quando você lembra de casa, você lembra lugar de iguais, próximos, compartilhando as mesmas comidas. Quando você pensa em casa, você pensa em intimidade. Casa é lugar para todos. Tem um lugar para todos da casa. Sua família tem 10 pessoas, tem lugar para todos. Sua família tem 4 pessoas, tem lugar para todos. Casa tem lugar para todos. Casa é o local onde suportamos uns aos outros, porque senão não convivemos. Casa é onde amamos uns aos outros. O que é igreja? O que é comunidade? É uma reunião de mais de uma pessoa. Não se faz igreja com uma pessoa só. Se faz igreja com mais de uma pessoa. Comunidade, igreja, deve ser uma reunião de pessoas. Comunidade, igreja, é se encontrar. É sempre se encontrar. É perpetuar o senso de pertencer. Você pertence a. Comunidade, igreja, é inclusão. É incluir, não excluir. Comunidade, igreja, é se relacionar, é conviver, é compartilhar. É mais do que compartilhar, é entrelaçar vidas. Igreja, comunidade, é entrelaçar vidas. É se preocupar. É colocar todos na mesma mesa. É dizer que todos têm a mesma palavra, a mesma força de palavra. Não existe maior, não existe menor. Estão todos dentro de um corpo, todos sentados nas cadeiras das mesmas alturas, não em banquinhos, mas nas mesmas cadeiras e compartilhando da mesma comida. Isso é comunidade. Paulo aos Efésios 4, ele fala com a comunidade, uma delas. E eu trouxe isso aqui para lembrar-nos do que nós somos e sermos orientados por ele. Diz assim, a comunidade, sejam sempre humildes, sejam sempre bem educados, sejam sempre pacientes, suporte uns aos outros com amor, façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Façam tudo para conservar a paz. Tudo. Abdique da sua posição, abdique do seu posicionamento, do que você acha que é certo. Se é isso que vai manter a paz, abdique, porque há um só corpo e um só Espírito. Há uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Comunidade, igreja, nós, pessoas que estamos reunidos aqui, infelizmente não presencialmente, mas em algum momento vamos estar. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportem-se, faça tudo para conservar a paz. Porque é uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um Deus somente, Pai de todos.
Amém. Amém. Eu quero também trazer aqui todo o texto, mas eu vou me apegar a um pedacinho dele, mas eu quero ler ele todo, de João 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A partir do versículo 7, uma mulher samaritana veio tirar água. Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aí a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Então ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele e seus filhos e os seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não vou precisar mais vir aqui buscar água. E Jesus disse, vá chamar o seu marido e volte aqui. E ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. E ela disse, sim, você falou a verdade. Agora eu sei que és um profeta. E aí ela joga essa grande questão aqui. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem pelos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso que o adoram, devem adorá-lo em espírito e em verdade. Irmãos, havia uma grande briga histórica, e eu acho que isso dá vários estudos aí, fica aí a dica, anotem para a gente estudar, sobre essa questão dos samaritanos com os judeus. Mas vem lá desde Oséias, né? E essa é uma questão histórica desses dois povos. O ponto que quero destacar é que os judeus diziam que a adoração era em Jerusalém e os samaritanos diziam que era no monte de Gerizim. E Jesus diz o seguinte, olha, o local não importa mais, mas que a adoração deve ser em espírito e em verdade, ou seja, com a espontaneidade e devoção dos samaritanos e com a verdade dos judeus, porque conheciam as escrituras, eles conheciam as verdades sobre Deus, mas que o local físico não importa mais. Não importa se você está no Japão, se você está na Chico Pontes, se você está na Angelina, aonde a igreja está reunida, aonde igreja, pessoas reunidas, vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu não preciso estar no local físico. Aonde a igreja se reúne, aonde as pessoas estão reunidas, há adoração em espírito e em verdade. É só as pessoas quiserem. Eu vou terminar lendo
e dessa vez é lendo mesmo, duas fontes em que a comunidade bebe, né? Eu vou citar aqui o Ed René, em seu livro Outra Espiritualidade, Fé, Graça e Resistência, e vou citar aqui o Carlos Queiroz, no seu livro Em Busca da Espiritualidade, O Mercado da Fé e o Evangelho da Graça. Mas primeiro o Ed René. Ele diz assim: a ministração do Espírito Santo por meio da diversidade dos dons, ministérios e operações é concedida a todos os cristãos indistintamente e acontece prioritariamente nas redes de relacionamentos. Estou convicto, diz Ed René, que as coisas acontecem quando os cristãos estão juntos, atentos uns com os outros. Pessoas são responsáveis por pessoas. Para que cumpram suas mútuas responsabilidades, precisam estar perto uma das outras. Esta é a afirmação de Ed René. O pastor Carlinhos, que esteve aqui semana passada, em seu livro, ele diz assim: assim como a planta naturalmente produz frutos de sua espécie, o discípulo de Jesus Cristo produz o fruto do Espírito Santo: amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão e demais outros, como Gálatas 5:22. O amor é a marca com a qual deve ser identificada a comunidade de Jesus. Este selo, essa marca que gera o diferencial de santidade do povo de Deus. Isto posto, todas as nossas deficiências em sermos santos é uma falha em nossa capacidade de expressar o amor por meio do que somos, fazemos ou dizemos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. João 13:35. E ele complementa dizendo, o pastor Carlos Queiroz: o princípio da unidade dos seguidores de Jesus está fundamentado no amor, de modo que o povo de Deus precisa ser internamente uma sociedade em comunhão, afetividade, fraternidade, um espaço de pessoas acolhedoras, misericordiosas, onde as pessoas possam se sentir cuidadas. Irmãos, igreja, comunidade, é uma reunião de pessoas em amor. Que Deus nos abençoe. Amém. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti.
Vamos orar, irmãos. Sim, Pai, que as palavras dos nossos lábios, que os nossos pensamentos possam muito mais apontar para o Senhor, e que uma palavra como essa que o Lalá trouxe, e que a gente sabe que o Teu Espírito falou através da vida dele, da maneira de identificar Jesus, da maneira de ser igreja, a expressão do amor, que isso possa ser um alimento para a nossa semana, que possa ser um alimento para as nossas vidas. Eu ainda me lembrava da vez, Senhor, que o Senhor falou através da pastora Miriam, do Jesus que entrava pela casa e encontrava as pessoas reunidas, e sempre acontecia algo diferente por causa da presença dele. Que o Senhor Jesus nos encontre reunidos, ainda que distantes, que o Senhor Jesus nos encontre reunidos em coração, em pensamento, que a gente tenha a oportunidade, Senhor, de estar mais juntos presencialmente, que haja realmente um aprendizado da nossa parte, de valorização do tempo quando nós estamos perto uns dos outros, para que a gente possa abençoar o irmão, abençoar o nosso próximo, para que a gente valorize a presença do outro, que a gente valorize o cuidar do outro e ser cuidado pelo outro, que seja colocado de lado as nossas coisas mesquinhas, as nossas coisas pequenas, que a gente consiga ver a grandeza que é do privilégio de amarmos uns aos outros, amar e acolher aqueles que não são acolhidos em lugar nenhum, Pai. Acolher aqueles que estão órfãos de alguma maneira, acolher aqueles que estão solitários, acolher aqueles que estão perdidos, Pai. Que a igreja seja uma expressão do Teu amor, Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja conosco sempre, Senhor. Por favor, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe, irmãos, uma semana meditando na palavra, né? Não deixa a palavra sair tão rapidamente. Nós temos escutado palavras tão preciosas aqui e é importante que elas fiquem, não por causa de nenhum de nós pregadores, por causa do Espírito do Senhor. Às vezes a gente tem, de certa maneira, uma tendência de olhar para o tempero de casa e achar que o tempero de casa só tem a ver conosco, mas o tempero de casa tem a ver com Deus. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. O Senhor tem nos dado uma quantidade enorme de palavras com os irmãos da comunidade, com os irmãos de fora da comunidade. Então, faça isso, medite durante a semana. De vez em quando, o Wellington coloca no momento vale a pena ouvir de novo, né? Ele coloca de novo alguma mensagem. E às vezes, durante a semana, quando você vai escutar a palavra mais no seu cantinho, mais isolado, às vezes você percebe muito mais riqueza nas palavras que foram pregadas. Porque às vezes na nossa reunião aqui, a gente se perde um pouquinho na atenção e não vê o quanto Deus tem nos falado, né? Então, faça isso, tenha esse hábito de depois a Rebeca, o pessoal faz um trabalho tão valioso, né? Os louvores são tão edificantes. Passe a semana cultuando, passe a semana em comunhão com Deus e com os irmãos, ouvindo novamente a palavra.